Abra sua Bíblia comigo, por favor, na carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas, capítulo de número 5. Nós vamos ler a partir do verso 13. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 13. Hoje, na nossa série Sob a Luz do Espírito Santo, nós conversamos sobre entregando suas vontades e também os seus desejos. Gálatas, capítulo 5, verso de número 13. A Bíblia diz: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. Mas se vocês ficarem mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Verso 16, digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Amém. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque cremos que ela é vontade de Deus para a nossa vida. Ela quem norteia as nossas decisões e também nós devemos também submeter os nossos desejos e vontades a ela. E, ó Deus, que esta palavra produza o fruto necessário, produza o efeito pela qual ela está sendo enviada essa noite. Assim, portanto, mentes e corações se submetem ao poder que há na Tua palavra. Fale-nos por graça e misericórdia. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Entregar nossas vontades e desejos a Deus não é apenas uma questão de abrir mão dos nossos bens materiais. Vontades e desejos não é simplesmente por aquilo que podemos ter ou que desejamos ter e possuir. Isso requer uma profunda confiança no caráter e nas promessas de Deus. Pastor Jonas, na celebração das 17, nos ministrou muito bem sobre isso, falando que para confiar é preciso entregar, não é? É importante nós nos submetermos o desejo e a vontade do Senhor para a nossa vida. Então, isso significa o seguinte, que nós não devemos nos deixar levar pelo desejo de acumular riquezas nessa terra para garantir o nosso futuro, mas nós devemos confiar que Deus cuidará de nós conforme buscamos viver em obediência e buscamos viver em dependência dEle. Quando nós entregamos os nossos desejos, os nossos anseios a Deus, Ele não apenas satisfaz as nossas necessidades, mas Ele também enche os nossos corações de paz. E a Bíblia diz que Deus nos dá a paz que excede, ou seja, a paz que vai além a todo entendimento. E isso só consegue provar, isso só consegue viver quem vive na dependência de Deus, quem submete o seu intelecto, seus desejos, a sua vontade ao querer do Senhor. O que é essa paz que excede todo entendimento? É simples, meu irmão. É passar pela prova dando glória a Deus. É enfrentar as dificuldades e os problemas da vida com um sorriso no rosto. Porque, de fato, é esta paz que Deus tem para nós. E isso supera todo e qualquer entendimento.
As pessoas não conseguem entender o que nós sentimos. Elas não conseguem entender como nós estamos aguentando, como nós estamos suportando, como sim, que você continua a mesma pessoa, nada mudou em você, é a paz que excede todo entendimento. Portanto, entregar as nossas vontades, os nossos desejos a Deus, é um ato de fé, que nos liberta da nossa ansiedade, da nossa preocupação e nos permite viver em plena dependência de Deus. A epístola de Paulo aos Gálatas, ela é atual e ela é muito oportuna para nós, principalmente para a igreja contemporânea, porque Paulo vai falar de liberdade aqui. O que Paulo está falando é exatamente isso. Olha, foi para a liberdade que Cristo vos libertou, ou seja, vocês agora estão libertos. As igrejas da Galácia, que era a cidade onde os gálatas viviam, haviam sido invadidas por falsos mestres, por judaizantes. Quando Paulo e Barnabé, na sua primeira viagem missionária, plantam aquela igreja, e quando dali eles saem, a igreja ela é assaltada por judaizantes e por legalistas, por pessoas religiosas. Eles se apoderam da igreja e eles começam a pregar coisas que Paulo e nem Barnabé ensinavam. Eles começavam a dizer o seguinte: olha, vocês não podem ser salvos, porque vocês não foram circuncidados conforme a lei de Moisés. Eles afirmavam que Moisés precisava completar a obra de Cristo. Eles ensinavam, eles negavam a suficiência da graça de Deus na salvação. Eles acreditavam que as obras, ou melhor, que as obras da fé eram uma condição sine qua non para ser aceito por Deus. Ou seja, a salvação não tinha mais nada a ver com graça, tinha tudo a ver com lei, com imposição, com cumprir rituais e cerimônias. Para os gálatas, eles estavam vivendo debaixo de uma opressão, porque tudo era debaixo de legalismo. Eu quero dizer algo para você: o legalismo não morreu, ele ainda está vivo, está causando ainda muitos estragos. Mestres que estão empapuçados de vaidade, ainda estão buscando aplausos para si mesmos, fazendo propagandas de si mesmos. Eu disse isso daqui na última quinta-feira e hoje eu repito isso a vocês. No dia em que qualquer homem assumir o lugar de primazia neste altar, no dia em que nós virmos a esta celebração para aplaudir pessoas que estão em cima deste patamar, nós entraremos em declínio, meus irmãos. Porque nós vamos tirar Deus e colocar o homem. Nós nos reunimos neste lugar, não é para aplaudir homem nenhum, muito menos para ouvir homem algum, mas para render a nossa vida e o nosso coração aos pés de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Ele é quem foi à cruz, foi Ele quem satisfez a justiça de Deus, e somente através dele nós podemos nos reconciliar com Deus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém chega a Deus por mérito, mas simplesmente pela bondade e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Indivíduos sedentos de poder, carentes de prestígios, gente que está buscando glória para si mesmo, que vem tomar o lugar de Cristo. Alguém disse, né, que os que anseiam por poder e mendigam prestígios, continuam erguendo os tronos para si mesmos. São pastores que apacentam a si mesmos, líderes que se servem de pessoas. Cuidado com isso. O legalismo ainda está entre nós. O legalismo tem essa aparência de piedade, mas esconde por trás de si todas as suas máscaras. A máscara carrancuda e suja do pecado. São lobos
vestido em peles de cordeiro. E era isto que Paulo estava acusando aqui aos Gálatas. Cuidado com o legalismo. Cuidado, a sua vida de santidade não está baseada em cumprir regras. Entenda de uma vez por todas, olha bem para mim aqui, PA. Entenda de uma vez por todas. Se o seu coração não estiver entregue a Deus, devoto a Deus, não é uma cerimônia, não são cumprir atos cerimoniais que vai te fazer chegar lá. Entenda bem isso. Nós muitas vezes confundimos em trabalhar para Deus e ser de Deus. Você pode ser o cara que mais trabalha aqui, a irmã que mais se dedica aqui, glória a Deus por isso, mas se o seu coração, se a sua vida não estiver entregue a Deus, você está perdido. Portanto, estudar a epístola é receber um poderoso antídoto contra esses terríveis males que atacam a igreja, que deturpam o evangelho. Há dois extremos perigosos a respeito da liberdade cristã. Primeiro, é o legalismo e a licenciosidade. O que é isso? Ao passo que os Gálatas tinham que enfrentar a legalidade, o legalismo, gente que queria colocar regra em tudo. Ao outro passo, existem pessoas que não estavam entendendo a liberdade, para o que elas foram libertas. Existiam pessoas ali que, como os fariseus, que curou. Que dia hoje? Sábado? Não, então não pode. Fez um milagre? Não, hoje faz no domingo, porque hoje é sábado. Sábado não se faz isso. É gente que levava, ao pé da letra. Tinha gente assim, mas ao passo que tinha gente dentro desse extremo de legalismo, haviam outras pessoas voltadas para um outro extremo. Já que eu estou livre, já que Cristo me libertou, agora eu posso viver no pecado. Agora eu posso satisfazer os meus desejos, porque nada mais importa para mim do que satisfazer a minha vontade e o meu desejo. Talvez você já ouviu isso por aí. Aqueles que querem regular a liberdade por regras, mas também haviam aquelas pessoas que se entregavam a uma vida de promiscuidade, se entregando ao pecado. Concordo com John Stott quando ele diz que o cristianismo não é escravidão, mas um chamamento da graça para a liberdade. A liberdade cristã não é liberdade para pecar, guarda isso. Mas liberdade de consciência, liberdade para obedecer. O cristão salvo pelo sangue de Cristo é livre para viver em santidade, meu irmão. Cristo te libertou do pecado, te desprendeu das amarras do mundo, Ele lavou você com o sangue precioso de Cristo Jesus, Ele te purificou, Ele te santificou, para que agora você, livre do pecado, possa viver abertamente a santidade de Deus para a sua vida. Portanto, liberdade não é para pecar, mas era para viver segundo e andar em obediência a Cristo. Eu destaco aqui algumas verdades importantes ainda dentro dessa introdução essa noite. Liberdade não é licença para pecar. Paulo vai escrever isso, capítulo de número 5, verso 13, a parte A. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não usem a liberdade para dar ocasião ao pecado, à carne. Fomos chamados para a liberdade, não para a escravidão do pecado. E Calvino destaca isso de forma muito clara, quando ele diz que Paulo está exortando os Gálatas a não permitirem nenhum impedimento para a sua liberdade. Nós somos chamados para uma vida nova e não para viver com o pescoço, no pescoço com a coleira do pecado. Liberdade cristã não é licença para pecar, mas o poder para viver em novidade de vida. E talvez você pense, eu não vou para a igreja, pastor.
Esse negócio de igreja é para dar dinheiro para pastor, e tudo isso a gente já sabe, gente. Não, eu não quero compromisso com nada disso. Eu quero viver a minha vida, eu quero ser livre. O pecado põe uma coleira em você. Ninguém está livre andando sobre o jugo e sobre o poder do pecado. Ninguém. E aí entra uma premissa importante. Eu venho na igreja para me salvar, eu venho na igreja porque eu sou salvo. Isso a gente tem que pensar. A igreja é um ajuntamento dos santos, porque já aconteceu a metanoia, já aconteceu a transformação. Agora Cristo já me libertou do meu pecado, Ele já mudou a minha mente, a minha vontade. Agora a minha vontade não é mais andar de maneira absoluta, distante, mas o meu desejo é agradar ao Senhor. Antes eu andava segundo o curso desse mundo, agora não ando mais, porque agora eu sou nova criatura. As coisas velhas já passaram e se fizeram novas todas as coisas. Cristo me libertou. Liberdade cristã não é licenciosidade, mas é deleite na santidade. É prazer. Você conhece gente que vai dar testemunho, que está na igreja e você desanima só com o testemunho dele? Conhece gente assim? Olha, irmão, estou na igreja, mas eu estou pagando o preço, tá? Meu irmão, olha, quando eu passo domingo, com a minha Bíblia na mão, vejo todo mundo jogando a bolinha, todo mundo fazendo aquele churrasco. Eu olho, meu coração está ali, mas eu falo, não, eu vou para a igreja. E aí senta aqui, não ouve nada do que o professor da EBD fala, porque a cabeça está lá no futebol, no churrasquinho. Conhece gente assim? Conhece que gente fala assim, olha, eu estou pagando preço. Olha só, eu estou me esforçando muito para poder conquistar essa salvação. Irmão, não foi para isso que Cristo morreu. Cristo te libertou exatamente disso. Porque agora, quando eu passo e vejo a galera jogando a bolinha, eu falei, galera, tudo bem? Daqui a pouco eu volto para comer um churrasquinho, mas o meu desejo, o meu prazer está na casa do Senhor. O salmista diz, preferiria estar na casa do Senhor um dia do que em outros lugares 1000. O nosso deleite, o nosso prazer é viver na santidade de Deus. Essa liberdade cristã é a liberdade do pecado, liberdade para não pecar mais. É uma liberdade restrita que agora vai nos aproximando de Deus. Jesus disse que aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Paulo disse que o homem, antes da sua conversão, ele era escravo de toda sorte de paixões e de desejos. Por isso, se a sua mente te domina, se as suas vontades, os seus desejos estão dominando e guiando a sua vida, analise o seu coração, faça uma análise profunda acerca do Deus que você está servindo. A palavra liberdade está profundamente desgastada hoje nos nossos dias. Por isso, quando Paulo está dizendo, não dê ocasião à carne, ele usa uma palavra grega que dá uma ideia, está dentro de um contexto militar. Faz a referência a um lugar do qual se faz ataque, se lançam ofensas. Ele está falando, não deixa a guarda baixada, você está em guerra, não dê ocasião à carne. Mas ainda há uma segunda verdade que Paulo nos mostra, que a liberdade cristã não é uma permissão para explorar o próximo. Interessante isso, né? Ainda o verso de número 13, a parte B do verso. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor. Paulo lá em Colossenses ainda vai falar, né, que o amor é o elo, ele é o vínculo da perfeição, é ele que nos une. Somos livres para amar e para servir, e não para explorar o nosso próximo. Já tinha muito tempo que eu queria falar isso aqui para vocês, e hoje é o momento oportuno para isso. Então vem comigo aqui, que é muito importante você que é membro desta família, você que faz parte da nossa casa. Todo mundo comigo aqui, galeria aqui embaixo, todo mundo, amém?
Amém. Presta bastante atenção. Eu quero te fazer uma pergunta. Se o prefeito da nossa cidade entrar por esta porta e se assentar aqui, ao final da nossa celebração, você vai cumprimentá-lo com qual desejo? Pare e pense sobre isso. Se o prefeito da nossa cidade entrar e sentar nesse banco, nesta cadeira, ao final da nossa celebração, você vai vir cumprimentá-lo com qual desejo? Você vai pegar na mão dele e falar, olha assim, ó, na minha rua já tem uma semana que não tem luz, tá? Ou você vai pegar na mão dele e falar, é muito bom ter o senhor aqui. Jesus pode fazer morada no seu coração e transformar a sua vida. Deixa eu doutrinar vocês, por favor, essa é a minha função. Em nome de Jesus, irmão, Deus vai trazer gente para cá. Pequenos, iletrados, doutores, Deus vai trazer. Não olhe para aquilo que o indivíduo é, a não ser dele mesmo. Não se aproxime dos outros, tentando arrumar uma ocasião para poder se locupletar e tirar dele aquilo que ele simplesmente pode te oferecer. Olhe para o indivíduo como ele é. Alguém que precisa da misericórdia e da graça de Deus, assim como eu e você. Se você quiser, olha bem para mim aqui, PA. Se você deseja marcar um horário com um prefeito, com um vereador, com um deputado, marca lá fora. Se alguém chegar aqui, por favor, não faça isso. Não aperte a mão dele e diga, aqui, tem uma vaga na prefeitura para mim, não? Não aperte a mão dele e fala, aqui, a minha rua está precisando de asfalto. Faz isso lá fora. Entrou da porta desta igreja para dentro, somos todos iguais, somos todos irmãos. Está todo mundo comigo aqui? Porque isso passa pela nossa liberdade. Olha só o que Paulo está dizendo para nós. Nada, antes ser de servos uns dos outros, pelo amor. Somos livres para amar e para servir, e não para explorar o cargo dos outros. Nós não somos livres para poder nos aproximar de pessoas para angariarmos benefícios para a nossa vida mesmo. Nós não somos livres para poder nos sentar em mesas das quais depois nós vamos poder, aquilo pode voltar de uma forma de algum benefício para nós. Paulo está dizendo, olha meus irmãos, nós somos livres para sermos servos uns dos outros. E a palavra servo aqui, no grego tem 3 palavras para designação de servo. Diácono, Kyrios não, doulos, diácono, doulos e hipereta. Que Paulo está usando aqui a expressão doulos, quando ele se declara servo. Nós somos servos uns dos outros. Sabe o que é doulos? É o escravo. O que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, nós somos escravos uns dos outros, ou seja, no sentido de que nós devemos nos submeter aos outros. A ideia de Paulo é essa mesmo, vai na contramão de tudo que você queria ouvir essa noite, né? Mas a ideia é essa, não tem como eu forçar o texto diz isso. A ideia é, ele é nosso servo, ele é nosso Senhor. Entenda o outro como seu Senhor, essa é a ideia do texto. Quando Paulo está dizendo assim, olha, nós somos servos uns dos outros, não é você quem manda em muita gente. Você tem muitos senhores acima de você. E isso coaduna perfeitamente com tudo aquilo que a Escritura está dizendo para nós. Considere os outros superiores a você mesmo. Se tem uma missão que nós devemos construir nessa terra, é a missão do serviço. Você que ocupa um cargo de liderança nessa igreja, que é um diácono, é um presbítero, é um pastor, entenda bem, quando é colocado a mão sobre a sua cabeça para te ordenar uma ordem da igreja, ou para diaconato, presbiterato ou pastorado,
Você não está sendo elevado acima dos seus irmãos. Você está sendo rebaixado. Você agora é servo dos seus irmãos. Você tem a responsabilidade de servir o outro. É isso que Paulo está dizendo aqui. Olha, nós somos libertos, não para explorarmos os outros, não para usar o nosso cargo como algo para poder nos locupletarmos de alguma coisa, mas para servir aqueles que estão à nossa volta, meus irmãos. Esta é a mensagem do Evangelho. O amor não pratica o mal contra o seu próximo. Lembra da parábola do bom samaritano? E mais uma vez, concordo com John Stott novamente, quando diz que nós somos livres em nossos relacionamentos com Deus, mas escravos em nossos relacionamentos com os nossos irmãos. Não podemos usar o próximo como se fosse alguma coisa para nos servir. Temos que respeitá-lo como pessoa e dedicar a ele o nosso serviço. Se você não serve, você não serve. Pegou? Se você não serve, se você está neste lugar querendo ser servido, você está na contramão daquilo que Deus quer para a sua vida. Aquele que não serve, não serve. Porque o reino de Deus é o reino do serviço. É o reino da dedicação aos outros. A liberdade cristã é serviço e não egoísmo. É abrir mão pelo outro. É abrir mão da nossa vontade. Paulo continua. E aqui ele pega mais pesado ainda. Por isso que eu gosto de pregar expositivamente, meus irmãos. Porque é o que o texto diz e pronto. Se você ficar chateado, resolve com Paulo. Verso 15. Então está tendo problema. É de um lado gente querendo viver no pecado, é outro querendo ser religioso demais, e fica aquela briga, aquele negócio. E aí Paulo fala, sabe o que vocês estão parecendo? Animais. É isso que vocês estão parecendo. Vê o verso de número 15. Se vós, porém, vos mordeis, vos devorais, olha só que expressão pesada, uns aos outros, vede que não sejam mutuamente destruídos. Sabe quem que ganha nesse processo de libertinagem e legalismo? Ninguém. Quando há rixas, quando há facções, quando a gente começa a se devorar, quando a gente começa a morder um ao outro, essa é a expressão. Nós nos associamos a animais selvagens, enganjados numa luta mortal. E quem que ganha nisso? Ninguém. Portanto, Paulo lá em Efésios vai escrever, olha, a nossa luta não é contra as carnes e o sangue. Ninguém tem que ficar se mordendo, se devorando. Por isso, porque a nossa luta não é contra o nosso irmão, é contra os principados. Existem coisas piores para nós enfrentarmos, meus irmãos. Existem coisas muito mais complicadas para a gente poder vencer lá fora. Por isso aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Amém, meus queridos irmãos? Domingo próximo eu vou estar indo na Igreja Batista Betânia, do meu amigo pastor Alisson. Vai ser recebida uma pessoa que eu indiquei para lá. E ela falou, pastor, eu queria muito fazer uma visita na sua igreja, mas eu moro longe. Você mora onde? São Luís. Eu falei, já tenho igreja para você, a visita à Igreja Batista Betânia, do meu amigo pastor Alisson. Ela foi, se encontrou, domingo que vem vai ser recebida, eu vou lá. Por quê? Porque aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Entenda bem, quando nós nos mordemos, quando nós nos devoramos, ninguém ganha. Por isso que você precisa tomar uma decisão hoje. Você quer ser feliz ou você quer ter razão? Maridão, você quer ser feliz ou quer ter razão? Porque as duas coisas não dá não. Paulo vai falar, olha só, quando vocês se devoram, quando vocês mordem uns aos outros, vocês estão se destruindo mutuamente. Portanto, meus irmãos, os Gálatas
precisavam submeter seu desejo, a sua vontade aos pés do Salvador. Então agora eu começo a pregar. Já introduzi meu sermão. Para entregarmos nossas vontades e desejos a Deus, é necessário. Ontem nós tivemos o nosso GDA. E aí o pessoal falou, pastor, está passando o horário. E eu bati o pé e falei, não, eu sou um cara que estou cumprindo o horário britanicamente. Vou entrar no primeiro ponto, falta 2 minutos só. Entenda algo, a religiosidade, ela é inútil para poder tratar a sua carne e os desejos do seu coração. As pessoas estavam trabalhando religiosamente, achavam que aquilo era que ia satisfazer a sua vida. Paulo vai escrever, vivam pelo Espírito, e de modo algum vocês satisfarão os desejos da carne. Em outras palavras, você só consegue vencer a volúpia, a gana, os apetites da carne, se você andar no Espírito. Não é a Igreja Presbiteriana Aliança que vai levar você para o céu. Não é o pastor Douglas. Você precisa entender isso. A religiosidade será inútil se você não aprender a andar no Espírito. A vida cristã não é a busca de como podemos vencer, mas um aprendizado sobre como podemos andar. Portanto, vida cristã tem pouco a ver com vencer, mas tem tudo a ver com andar. A vida cristã não quer te ensinar a ser sempre um vencedor, a vida cristã quer te ensinar a sempre andar sob a autoridade, sobre a unção do Espírito Santo. Portanto, como vencer na nova dimensão de vida? Quando o Espírito Santo se apodera de nós. A religião, ela pode me ensinar a andar correto, como não errar. Mas viver no Espírito, satisfazer a vontade do Espírito, vontade de Deus, só através da unção do Espírito Santo. Não é raro, meus irmãos, nós encontrarmos pessoas se achegando a nós, querendo fazer reformas religiosas, mas não é isso que Deus tem para nós. Reformas religiosas acontecem, vão aqui, a liturgia de culto muda, um dia apaga a luz, outro dia não apaga, um dia bate palma, outro dia não bate, e passa. A religião, ela só faz uma coisa com você, ela só te adestra, só isso. O cachorrinho, quando ele é adestrado, a gente fala, poxa, tão inteligente. Não, ele não é inteligente, ele é adestrado. Ele está sendo adestrado a fazer aquilo. Faz aquilo porque alguém ensinou. Religião só adestra a gente. Mas eu não consigo fazer esse cão agir como um ser humano. Não há adestramento para isso. Então, guarda isso no seu coração. Religião, ela é incapaz de gerar em mim a natureza de Deus. Por quê? Porque só o Espírito Santo de Deus pode gerar em mim a natureza de Deus, para que eu possa viver e agradar a vontade deste mesmo Deus. Paulo vai nos ensinar o seguinte: se nós quisermos vencer a nossa natureza humana, só há um que pode resolver isso. Se nós andarmos no Espírito. Você se lembra de Nicodemos, o doutor da lei? Necessário, Nicodemos, é você nascer de novo. É necessário andar no Espírito. Então, entenda uma coisa de uma vez por todas, e com esta palavra eu encerro a minha mensagem essa noite. As virtudes cristãs não são alcançadas vivendo religiosamente. As virtudes cristãs são alcançadas quando nós andamos com Deus e somos habitados por Deus. Deus não quer fazer reformas exteriores. Deus não quer te adestrar, fazer parte de uma igreja. Deus quer morar no seu coração. Ele quer fazer morada, Ele quer mudar o seu entendimento. É mudança de dentro para fora. É uma obra que só o Espírito Santo pode fazer.
Talvez você esteja muito bem adestrado. Você sabe abrir a Bíblia no lugar certo, você sabe falar como crente, você dá a paz do Senhor Jesus Cristo, mas dentro de você há um nível de corrupção, há um nível de libertinagem. Você ainda não foi liberto totalmente do pecado. Que bom que você veio a essa celebração, porque hoje Jesus quer te dar essa oportunidade. Você parar de ser adestrado e começar a andar e satisfazer a vontade de Deus.